Olá, povo de Deus, festa da Cátedra de São Pedro, apóstolo, 22 de fevereiro de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta de São Pedro, 5, de 1 a 4, e Mateus 16, 13 a 19. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Nosso texto de hoje, tirado da primeira carta de Pedro, começa praticamente com uma autoapresentação de Pedro, que se identifica como presbítero e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Com essas credenciais, Pedro se sente na autoridade para exortar os líderes das comunidades para que cuidem bem delas, pois elas se constituem no rebanho de Deus confiado a eles. O presbítero é apresentado como pastor à imagem de Jesus, o supremo pastor. A serviço da comunidade, o presbítero deve atender livre e espontaneamente, e não coagido, com generosidade e não como explorador, como modelo e não como proprietário. Assim, ele não é alguém que exerce poder sobre a comunidade, mas alguém que testemunha o Cristo servidor. A palavra presbítero em grego significa ancião, mas aqui é usada como função de responsável pela comunidade. É assim que Pedro, ancião e responsável, instrui seus colegas anciãos e responsáveis. Desde o Concílio Vaticano II, preferimos usar a palavra presbítero para nos referirmos aos padres. Com o vocábulo presbítero, englobamos os 3 mundos, as 3 missões de Cristo, atribuídos aos padres: sacerdote, profeta e pastor. Qualquer utilização de uma dessas 3 funções separada das demais, reduzimos a missão do padre. Ele não é só sacerdote, ou seja, somente homem do altar. Ele não é somente profeta, isto é, homem só da palavra. Ele não é somente pastor, como se fosse um mero ativista. As 3 funções juntas e equilibradas dão uma boa identidade aos padres, chamados a ser homens de oração, da palavra e do pastoreio. Pedro era um apóstolo completo e por isso recebeu tanto destaque dentre os discípulos de Jesus. Mateus 16, 13 a 19. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la.
Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. O nosso texto de hoje encontra o seu sentido completo quando continuamos a leitura dos versículos seguintes, onde Jesus anuncia sua paixão e Pedro o repreende, merecendo por isso uma reação muito dura de Jesus, que o chama de pedra de tropeço. No nosso texto de hoje, Pedro é chamado de pedra sobre a qual Jesus edificará sua igreja. Desta forma, destaca-se que Pedro é pedra sólida, que Jesus confia, mas também é pedra que atrapalha a missão de Jesus. Fica evidenciada assim a ambiguidade de todos nós. Pedro nunca deixará de ser humano e necessitado de correções. A igreja sempre será necessitada de reformas para se aproximar da comunidade ideal que tem Jesus como fundamento. Pedro, com toda a sua ambiguidade, personifica a igreja que na história também foi capaz de testemunhar Jesus como Messias e Filho de Deus vivo, mas também se distanciou tanto de Jesus em muitos momentos. Outra parte do nosso texto, que fala da entrega das chaves do reino a Pedro, é importante que leiamos também o texto de Mateus 18:18, quando Jesus repete a frase dita a Pedro, entregando a toda a comunidade também o poder de ligar e desligar. Assim se entende melhor o ministério de Pedro, que deve ser enquadrado na comunhão eclesial. Lendo os dois textos, compreende-se que Pedro não está acima da igreja e que a igreja deve ser entendida na comunhão com Pedro. A festa da cadeira de São Pedro, colocada no dia 22 de fevereiro por um martirológio muito antigo, é uma boa oportunidade para fazermos memória viva e atualizante do primeiro dos apóstolos, Simão Pedro. Nascido em Cafarnaum, exercia a sua profissão de pescador quando se encontrou com Jesus de Nazaré. Deixou o trabalho, a casa, a família para seguir o Senhor. Os evangelhos deixam-nos entrever a sua personalidade simples, espontânea, simpática. Jesus o escolheu como primeiro no grupo dos 12. Com a festa que hoje celebramos, apoiando-nos no símbolo da cadeira, realçamos a missão de mestre e de pastor conferida a Pedro por Cristo. O Senhor fez assentar sobre ele, como sobre uma pedra, todo o edifício da igreja. A comemoração de hoje é chamada Festa da Cátedra de São Pedro. É um evento que remonta ao século IV, recordando o primado e a autoridade de São Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica. Esta festa nos recorda a autoridade dada por Jesus a Pedro quando diz: "E eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela." Porém, esta autoridade concedida a Pedro nos recorda que primeiro ele realizou a sua profissão de fé ao dizer: "Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo." A palavra cátedra significa assento ou trono e é a raiz da palavra catedral, igreja onde governa o bispo. Em cada diocese no mundo existe uma catedral de onde o bispo, que é a autoridade máxima naquela igreja local, deve conduzir com caridade o povo a ele confiado. O Papa é o bispo de Roma, governa esta diocese,
de onde confirma e une toda a igreja no ministério petrino. A cátedra que está na Basílica de São Pedro, em Roma, foi dada de presente ao Papa João VIII pelo rei Carlos de França, conhecido como o Calvo. Recordemos sempre de rezar pelo Papa Francisco, como ele sempre nos pede mesmo. De modo especial hoje, no qual celebramos esta festa. Rezemos por ele e por todas aquelas intenções dele, sobretudo em favor dos pequenos e dos pobres. Um beijo no seu coração.